Esta semana no Pole Position, nas lendas da velocidade nacional, 5 etapas de cortar a respiração, com os títulos em aberto até à última ronda. O Estoril foi o primeiro ponto de paragem para os Legends do Campeonato de Portugal de Velocidade. Na categoria especial, o pódio da primeira corrida foi para Jorge Serúdio, depois da desistência inesperada de Manuel Pedro Fernandes, que liderou até ter de abandonar a pista. Tito Gomes completou o pódio da categoria. Segunda corrida, o mesmo pódio, desta vez sem Manuel Pedro Fernandes, que não voltou a alinhar. Na partida perdi algumas posições e depois foi uma corrida engraçada de andar de trás para a frente, consegui voltar à minha posição inicial, mas com muita luta com o meu concorrente direto, por isso foi giro. Eu andava em primeiro, só com um carro atrasado, estragou uma corrida toda, pronto, e eu, para não bater nele, deixei passar o Jorge Serúdio, que ficou em primeiro. Já na categoria livre foi a vez dos irmãos Monteiro triunfarem nos dois desafios, com o Miguel Monteiro a assumir a liderança da corrida ao volante do Volvo 850. O segundo lugar foi conquistado por Sérgio Pinto. O arranque não foi assim muito bom, mas depois fomos um bocadinho atrás do prejuízo e não descolamos dos carros da frente, tirando obviamente o Sierra, pronto, que é de outro patamar, mas acho que foi muito giro a correr. O objetivo sempre é chegar ao fim. Claro, quanto mais acima na classe, melhor para pontuar. Segunda corrida e agora Eduardo Monteiro a subir ao lugar mais alto do pódio, seguido de Filipe Ferreira em Toyota Corolla GTI AE 92. Correu bem, ganhamos a categoria, não é? Que era o objetivo, e testar o carro, correu tudo bem, não tivemos problemas, é uma corrida a gerir, não é? Ainda não temos carro para a oficial de Sierra, mas o carro portou-se bem e andamos sempre bem. Foi uma corrida de recuperação, tivemos uma infelicidade na primeira corrida que nos puxou um bocadinho cá para trás, mas recuperamos bem. Esta foi uma corrida agradável, foi apenas manter o ritmo e levar o carro até ao final e conseguimos a segunda posição, que é ótimo para o campeonato. Segunda etapa, Braga. Vasco Barros chegou a Terras Minhotas muito decidido ao volante do Mercedes 190E DTM. O piloto não deu hipóteses aos adversários da categoria especial e venceu a corrida. Logo nas primeiras voltas o meu pai ganhou alguma vantagem de mim, pronto, o carro dele é mais potente, conseguiu ganhar alguma vantagem. No entanto, depois quando chegou às dobragens, ele teve algum azar e eu consegui aproximar-me dele. Como o carro dele se desgasta mais que o meu, eu consegui passá-lo facilmente e logo em seguida ganhei vantagem e depois foi só gerir. Entre os pilotos da categoria livre foi a dupla de Manuel Pedro Fernandes e Hugo Mestre quem levou a melhor nas duas corridas. Foi uma corrida que eu tentei gerir porque sabia que o Volvo mais cedo ou mais tarde ia ficar sem pneus e era uma corrida que eu sabia que se mantivesse o andamento que para o fim ia ganhar e foi essa gestão que eu acabei por fazer. A terceira prova do campeonato foi no Circuito Internacional de Vila Real, uma pista desafiante.
Depois dos triunfos em Braga, Vasco Barros chegou a Trás-os-Montes com vontade de conquistar mais vitórias. Dito e feito, arrancou da pole position para a primeira corrida e foi o primeiro a ver a bandeira de xadrez entre os carros da Especial. Na segunda corrida, apesar de alguns problemas no alternador do carro, repetiu a vitória. Logo no início o delegado conseguiu-me passar, que eu já estava à espera. Depois foi continuar a pressioná-lo, até que depois consegui passar ali em Mateus. Depois foi tentar ganhar espaço para o meu pai, mas não dava. Quando veio o safety car, eu até pensei que se houvesse outra largada podia me aproximar do meu pai, mas infelizmente a corrida acabou e ficou assim. Jorge Seródio terminou na segunda posição, apesar de ter tido um mau arranque. O top 3 fechou com Tito Gomes. Na categoria livre, o triunfo foi para Manuel Pedro Fernandes, seguido de Márcio Teixeira no lugar intermédio e Eduardo Passos no terceiro posto. Um dia onde todos os pilotos visaram os pódios, com exceção de Hugo Mestre, que subiu ao primeiro lugar da categoria livre na segunda corrida. Foi uma corrida muito emotiva, uma vez que na qualificação o meu colega de equipa, o Manuel Pedro, teve aquele acidente forte. Penso que fizemos um milagre. Trás-os-Montes de novo para Braga e nova vitória para Vasco. O piloto voltou a dominar a prova e levou para casa mais 2 vitórias e uma mão cheia de pontos. O meu carro, ao arrancar, perco sempre um bocado, por causa de ter menos cavalos, e perdi alguns lugares. E no final da reta de meta, em segundo, e tive uma saída de pista, e foi aí que eu fui para quarto. Depois foi continuar a puxar, ia mesmo com a faca nos dentes, e depois de passar o segundo, foi gerir a corrida. Entre os livres, o primeiro lugar do pódio da primeira corrida foi conquistado por Manuel Pedro Fernandes. Já na segunda, o azar bateu à porta de Hugo Mestre, que assumia os comandos do BMW. O piloto foi obrigado a ir às boxes e não voltou a recuperar a liderança. Quem beneficiou foi Sérgio Pinto, que ascendeu ao primeiro lugar. Com os títulos ainda em aberto, os pilotos chegaram a Portimão para discutir a última ronda do campeonato. Vasco Barros chegou, viu e venceu. Com mais 2 vitórias, o piloto conquistou o tão esperado título de campeão nacional da categoria. Esta foi engraçada nas primeiras voltas, só que depois, logo para ir na segunda ou terceira volta, o meu pai teve um problema e pronto, perdeu um bocado a piada. Depois foi só gerir a corrida para conseguir acabar e ser campeão. E se o primeiro lugar foi sempre para Vasco Barros, o mesmo não se pode dizer dos restantes lugares da categoria especial. Jorge Seródio alcançou o segundo posto na primeira corrida e João Luís, terceiro. Uma posição que melhorou no desafio seguinte ao ascender ao segundo posto. Seguiu-se Tito Gomes, que terminou a época com mais um pódio e um terceiro lugar. Nos livres foi Miguel Monteiro quem venceu a primeira corrida. Sérgio Pinto foi segundo e Nuno Gonçalves terceiro. Na corrida seguinte, vitória para Eduardo Monteiro. Uma corrida difícil, uma pista muito escorregadia, muito difícil, mas pronto, estamos numa corrida mais a gerir no início. Para o fim tivemos que apertar um bocado o ritmo, porque o BMW começou-se a aproximar, mas ficou bem, ficámos em primeiro, era o objetivo, muito bom. A Eduardo Monteiro seguiu-se Manuel Pedro Fernandes, que apesar do segundo lugar conseguiu pontos suficientes para ser o campeão da categoria ao lado de Hugo Mestre. Filipe Ferreira, que partilha carro com Nuno Gonçalves, pisou no terceiro lugar. Continuamos com o Campeonato de Portugal de Velocidade de Legends, onde 2 nomes sobressaíram ao longo da temporada no lugar mais alto do pódio na categoria dos L90. Luís Barros venceu a primeira etapa do calendário ao liderar as 2 corridas do fim de semana no Estoril. Seguiu-se mais uma vitória em Braga na primeira corrida. Em Vila Real voltou ao ataque e somou mais um pódio na corrida 1. E
e de volta à Braga, a penúltima jornada da época, venceu a segunda corrida. Para a última ronda chegou a Portimão, pronto para lutar pelo título de campeão. Venceu não só na categoria, como também à geral. Ganhou a primeira corrida, na seguinte uma avaria mecânica no Ford Sierra RS500 fez com que o sonho do título nos Legends 90 fosse por água abaixo. Ainda assim foi vice-campeão. A parte que mais me satisfaz é ver o meu filho com um carro, verdade, com um carro que tem 300 e poucos cavalos, andar ao meu lado, andar à minha frente, andar... Isso é um prazer, acreditem, que é das coisas que mais me satisfaz e que mais me traz cá. E se o título fugiu a Luís Barros, o branquinho não o deixou escapar. Depois de várias subidas ao pódio e com a conquista da primeira vitória em Braga, terminou a temporada em Portimão com mais um triunfo na segunda corrida. Feitas as contas, obteve os pontos necessários para se sagrar campeão. No início fiz um peão, os pneus não estavam quentes, então vim desde cá atrás até ao primeiro lugar. O primeiro lugar não é o meu lugar natural, o RS500 avariou, mas foi uma coisa muito interessante. De resto, os pódios das 5 jornadas do Campeonato de Portugal de Velocidade de Legends foram partilhados pelas duplas Sérgio Monteiro e Abel Marques, António Zenha e Manuel Mota, Marco e Nuno Basílio e ainda Luís Império. A expectativa era conseguir chegar ao fim, era fazer um bom arranque para chegar à frente o mais possível, para depois poupar o carro e para conseguir terminar a prova, que era o mais importante. Chegar ao fim bem classificada. Já nos Legends 99 foram vários os pilotos a ocupar o lugar mais alto do pódio ao longo da época desportiva. Nuno Figueiredo entrou com a roda direita na primeira jornada, com 2 vitórias no Estoril. Um começo em grande logo no início do campeonato que terminou com a conquista do título. Andei praticamente toda a corrida pressionado. Nas últimas voltas perdi a terceira posição à geral, que era a primeira na classe, e depois mesmo na última volta, já mesmo na linha de meta quase, acabei por passar o meu adversário. Teve infelizmente para ele um problema, mas pronto, conta depois a classificação final. Uma conquista suada, onde o piloto teve grandes adversários como José Meireles, António Barros e Joaquim Soares, mas também Tiago Ribeiro, que fizeram vários primeiros lugares ao longo do ano. A corrida foi espetacular, foi muito animada, tivemos lutas muito giras, o objetivo era assegurar o campeonato, consegui e estou muito satisfeito. Em Vila Real foi Luís Delgado quem levou a melhor ao vencer as 2 corridas do fim de semana. Foi uma corrida pacífica, ganhei uma posição no arranque, mas depois o Vasco começou logo a pressionar muito e optei por deixá-lo passar e fazer a minha corrida normal, visto que os concorrentes da minha categoria estavam um bocado já mais longe, e fiz uma corrida limpinha e em segurança para trazer o carro até ao final.
Seguimos com o Campeonato de Portugal de Velocidade de Legends 2019, desta vez para saber como ficaram as contas das categorias 1300 e 2000. O ano arrancou bem para Rui Santos nos 1300, com uma vitória nas duas corridas no Autódromo do Estoril. Tudo parecia ir bem até que Pedro Fonseca chegou a Braga pronto para conquistar a categoria. E se assim o pensou, melhor o fez com vitórias nas duas etapas de Braga e ainda em Vila Real. O piloto nem precisou de ir ao Algarve para festejar a vitória nos 1300. É destas corridas que nos deixam de sorriso de orelha a orelha, porque de facto a minha guerra é com os pontos do troféu. Andamos ali os três embrulhados, eu fiquei ali no meio deles dois logo a seguir à partida e um deles passou-me. Mas pronto, depois fui sempre no encalço, havia zonas que perdi um bocadinho, outras que comecei a ver onde é que poderia passar. Atrás ficou Luís Império, conquistou 2 segundos lugares em Braga e em Portimão foi o primeiro classificado. Desconcentrei-me bastante na partida, aliás houve carros que passaram, ainda estava vermelho, isso desconcentrou um bocado, depois fiquei para trás e depois não tinha carro para me chegar aos da frente e pronto, foi o que aconteceu. Há de correr melhor para a próxima. Nos Legends 2000, José Meireles foi dono e senhor das 3 primeiras etapas, conquistou sempre as pole positions e conseguiu sempre a volta mais rápida. A hegemonia de Meireles foi quebrada por o Branquinho, que chegou ao circuito Vasco Sameiro com vontade de fazer mais e melhor. Em Portimão tudo fez para repetir o feito, mas não foi além da segunda posição em ambas as corridas. Na frente ficou o suspeito do costume. A corrida foi uma luta de início a fim. Foi fantástico, foi uma corrida de sonho. Braga, sou sempre muito feliz em Braga. No Algarve, nova vitória para José Meireles, que ganhou também a categoria. No início tive algumas dificuldades, porque o piso estava um bocadinho escorregadio e a traseira estava um bocadinho solta, mas depois fui ganhando confiança, comecei a recuperar posições e terminei bem. Foi uma corrida gira. O pódio dos Legends 2000 fechou com Luís Mota, que leva da temporada de 2019 um terceiro lugar no Estoril e 2 segundos lugares em Braga. Pontos importantes que garantiram ao piloto o terceiro lugar no top 3. A grelha da categoria Felpe começou tímida, mas rapidamente se compôs para correr as 5 etapas do Campeonato de Portugal de Velocidade de Legends 2019. A correr desde o início e sem nunca vacilar, Tiago Montes assumiu o campeonato de corpo e alma e foi o grande vencedor dos Felpe 2. Conseguimos superar todos os problemas que tivemos desde a qualificação em corrida 1. Tivemos um problema a nível de suspensão do carro, com uma fissura, que não nos permitiu andar ao ritmo que o ponto já nos tinha habituado. A partir daí, na segunda corrida, soube que o carro já estava ok e foi a aproveitar depois do arranque, ganhar vantagem e controlar a corrida depois até ao fim. O pontapé de saída foi dado pelo próprio, que teve apenas a companhia do Fiat Punto 85 Sport para a primeira corrida no Autódromo do Estoril. No segundo round chamou reforços, mas nem por isso perdeu a liderança. Paulo Ferraz foi segundo. No circuito Vasco Sameiro em Braga, as lendas do automobilismo cumpriram uma das 2 etapas. Aqui foi a vez de Pedro Pinto e Filipe Marques serem os mais rápidos em pista e levarem o galardão máximo para casa. Em Vila Real, os Alfa Romeo da Felpe 3 juntaram-se à festa. Na primeira corrida, o pódio foi conquistado por Raul Delgado, Diogo Rocha e Luís Rocha, ordem que foi invertida no segundo round.
Fiz um bom arranque em relação à minha categoria, consegui-me destacar logo no arranque, depois foi gerir até ao final da corrida. Em FEUP 2, o top 3 inicial foi composto por Tiago Montes, Filipe Marques e Duarte Rocha. Este fim de semana ainda não estamos com o carro completamente perfeito, não temos velocidade de ponta, perdemos na saída das curvas alguma velocidade. Na segunda corrida, Pedro Pinto foi o mais forte, subindo ao pódio acompanhado de Tiago Montes e Tiago Monteiro. Eu que até costumo arrancar bem, falho a passagem de caixa de terceira para quarta, perco ali algum bocado de tempo, ainda consegui buscar o meu direto adversário, consegui passá-lo logo na primeira volta. Entretanto, foi uma corrida de luta com o meu adversário Tiago Montes e com o Pedro Fonseca da categoria da Taça 1300. Entretanto, o Pedro passa-me e foi uma corrida à defesa. Os Alfa Romeo 156 e os Fiat Punto 85 Sport, que normalmente competem nas corridas dos Legends, tiveram direito a 2 corridas separadas na segunda etapa do circuito de Braga. 16 equipas responderam ao desafio do promotor do campeonato e apresentaram-se na pista Vasco Sameiro para discutirem a Taça FEUP. A diferença em pista manteve-se e os Alfa Romeo foram os mais rápidos nas 2 corridas. Raul Delgado foi o grande líder. Seguiram-se Hélder Moura e José Monteiro na primeira corrida, na segunda Monteiro foi segundo e Moura terceiro. Já entre os numerosos Fiat Punto, a luta foi mais acesa. Manuel Alves veio dos karts para brilhar na estreia nos automóveis e aos 16 anos conquistou a vitória, mostrando uma grande maturidade e a promessa de um futuro cheio de sucessos. Antes de chegar, fazia vários treinos aqui, também vinha todos os fins de semana de corridas, claro, aqui. O meu pai é piloto também e também já estive no karting e tal, e agora fazer a primeira corrida e ganhá-la é bastante bom. Na segunda corrida, Manuel Alves voltou a mostrar bom andamento e fez segundo, deixando o triunfo para João Sousa, que depois de aproveitar a situação do safety car, conseguiu ultrapassar o líder Tiago Montes. A aproximação estava a ser mais progressiva, ia ser in extremis chegar-me à traseira dele, facilitou um bocadinho, penso que soube gerir um bocadinho entre os concorrentes melhor a fadiga do pneu do lado direito e consequentemente a vitória. No Algarve, última corrida e nova vitória para Manuel Alves em FEUP 2. Depois de uma estreia em grande, na primeira etapa no Estoril, o piloto teve a motivação certa para brilhar em Portimão. Foi duro nas primeiras voltas, mas depois porque no arranque o meu adversário mais direto passou-me, depois consegui fazer a ultrapassagem de novo, mas para o final já começámos a dispersar muito, mas no início da corrida foi muito divertido. A fazer-lhe companhia no pódio, outra jovem promessa dos Legends, João Barroso, seguido de novo campeão dos FEUP 2, Tiago Montes. Nas corridas de qualificação, o piloto sentiu que alguma coisa se passava com o Fiat Punto, tentou solucionar com a equipa, mas sem efeito. Uma fissura no amortecedor não o deixou ser mais rápido. Os jovens pilotos dos FEUP 2 tiveram um bom segundo round, com Tiago Montes a saltar do terceiro para o primeiro posto nos Fiat Punto 85, já com uma volta de avanço. Depois de ultrapassada a fissura de um amortecedor, fez uma das melhores corridas com uma primeira volta diabólica, ele que já no primeiro round era o campeão da categoria. O piloto subiu ao pódio à frente de Manuel Alves, com uma vantagem de cerca de 36 segundos para o terceiro classificado, João Barroso.